calma da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as águas minha fé diminuir. Perdoa se bem sei que nem ao teu silêncio não me estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um culto online, um culto de adoração, glorificação, oração, não é isso? De comunhão também, não deixa de ser, porque temos oportunidade, mesmo que distante uns dos outros, de nos comunicar, de nos falar, né? Através do Facebook, né? Através das mensagens trocadas, de trocarmos experiências, ou seja, isso também é uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos em comunhão uns com os outros e com o Senhor também. Quero agradecer mais uma vez a vida de cada irmão, né, cada família que nesse momento está reunida para assistir o culto. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus continue presente na vida de cada um de vocês, não é isso? E aqueles que nos visitam, aqueles que têm nos acompanhado aqui, mesmo não sendo membros de nossa igreja, é uma alegria tê-los aqui conosco, é uma alegria poder contar com a tua presença aqui essa noite. Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo, né? Temos, né, por característica, não é isso? Ter nesse culto sempre a oportunidade de termos momentos de adoração e oração e de gratidão ao nosso Senhor. Eu quero nesse momento orar, colocando aí essa celebração diante do altar do Senhor, tudo aquilo que nós já vivenciamos aqui, não é isso? Como costumo dizer, desde que o cronômetro aparece ali, né? 3 minutos e começa a diminuir, já está valendo, já estamos adorando e cultuando ao Senhor. Nós já começamos aqui com uma canção maravilhosa que pede exatamente isso, né? A cada um de nós, que o Senhor esteja acalmando aí os nossos corações. Lá no Salmos 14, verso 1, o salmista nos fala exatamente uma realidade semelhante àquilo que nós acabamos de cantar, né?
Diz assim a palavra de Deus: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corrompe-se e cometem atos detestáveis. Não há ninguém que o faça bem. Ou seja, às vezes o nosso coração enganoso, não é isso? Pode levar alguém a acreditar, né, que Deus não existe. Não é isso? E o salmista até usa uma palavra dura, né? Uma palavra forte. Ele chama de tolo. Aquele que tem no seu coração, né, a crença de que Deus não existe. Então, que Deus possa acalmar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, e que nós possamos, com convicção, entender que nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, na presença desse Deus grandioso e glorioso, para nos regozijarmos, para adorarmos, para crescermos juntos em comunhão, em oração e também na sua palavra. Vamos orar nesse momento colocando diante do altar do Senhor, não só esse culto, mas eu queria também orar já agradecendo a Deus, né, pelas bênçãos recebidas, não é isso? Quero agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana e hoje também pelos aniversariantes do dia. Temos a nossa irmã Deise, a Alícia, né, neta da nossa irmã Clementina, não é isso? Que Deus abençoe, né, a vida dessas queridas nesse dia, abençoe aqueles que completaram ano de vida, de casamento ao longo aí dessa semana e que completarão também anos de vida. E também quero colocar aqui, irmãos, um pedido de gratidão a Deus pela vida da Gisele, não é isso? A Gisele é sobrinha da nossa irmã Ana Rita. Nós oramos por ela na quarta-feira passada, oramos por ela no domingo, não é isso? Nos nossos cultos, além das nossas devocionais diárias, e Deus tem dado a resposta, não é isso? A Gisele estava desde março sofrendo, né, com situações que os médicos não estavam conseguindo diagnosticar, né? E pela misericórdia e pela graça de Deus, através da oração de cada irmão, da oração, né, do povo de Deus em favor da Gisele, ela está conseguindo se restabelecer, já conseguiu identificar a causa, né, da sua enfermidade física, mas continuemos orando para que Deus a ajude a se recuperar fisicamente, mas também, né, e especialmente espiritualmente, né? A nossa oração, aquilo que eu tinha dito à nossa irmã Ana Rita, é que possamos orar para que Deus restabeleça a saúde física da Gisele, mas que nós possamos orar para que a Gisele também aceite aí o toque do Espírito Santo de Deus, esteja aberta para o toque do Espírito Santo de Deus e reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Essa tem sido a nossa oração desde então e vamos continuar orando. Então quero agradecer a Deus por Deus estar mostrando a Gisele a realidade, né, desse tempo que ela está vivendo, de estar apontando para os médicos a causa, a raiz da sua enfermidade, e continuemos orando pela vida espiritual dela. Vamos começar então colocando esse culto diante do altar do Senhor e também colocando os nossos agradecimentos diante desse Deus que tem feito tanto por nós, para que nós não possamos fazer como o tolo, né, do salmo que nós lemos, que declara às vezes com seus lábios: Deus não existe. Mas temos a convicção e a certeza de que Deus existe sim, tem cuidado de nós e ainda mais, né, aquilo que temos usado aí como jargão, não está de quarentena, tem estado presente aí em nossas vidas. Vamos orar? Colocando então esses motivos diante do altar do Senhor. Deus, nós queremos nesse momento te agradecer pela oportunidade de mais uma vez podermos prestar esse culto a Deus de louvor, de adoração, de comunhão, de intercessão a Ti. Muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez essa noite, estamos reunidos, ó Deus, na Tua presença. Ainda que estejamos cada um em nossas casas, mas estamos aqui na Tua presença nessa hora, ó Deus, num só pensamento, num só coração, adorando o Teu nome e buscando a Tua face. Muito obrigado, ó Deus, pela vida daqueles que completam ou completarão anos de vida, ó Deus, ao longo desta semana. Em especial hoje, queremos agradecer a Ti pela vida da Alice, pela vida da nossa irmã Deise, que completam hoje anos de vida, Pai querido. Abençoe aqueles que completarão ao longo da semana, abençoe aqueles que estão fazendo aniversário de casamento também ao longo dessa semana. Que Deus abençoe, que o Senhor abençoe a caminhada conjugal, a caminhada de vida de cada um dos Teus filhos, Pai querido. E nós queremos também, ó Deus, nesse momento, agradecer a Ti pelas boas novas que nós recebemos hoje, ó Deus, em relação a Gisele, Pai querido, a sobrinha da nossa irmã Ana Rita. Muito obrigado, porque o Senhor já tem feito uma obra na vida dela, Pai querido. O Senhor tem operado na vida dela, ó Deus. Aquela tua filha, desde março, estava sofrendo, estava
passando por situações as quais ela não tinha um entendimento claro, Deus. Mas louvamos o Teu nome porque hoje, ó Deus, no dia de hoje, os médicos já conseguiram diagnosticar, ó Deus, a causa raiz do seu problema. Então que o Senhor continue sendo com ela em todo esse tratamento físico para que ela possa em breve, ó Deus, estar plenamente recuperada. Mas nós louvamos a Ti, ó Deus, e queremos colocá-la diante de Ti, continuar clamando pela vida dela, não só para que haja, ó Deus, um restabelecimento, ó Deus, físico da saúde da Gisele, mas nós clamamos a Ti para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, o nosso Consolador, esteja visitando a Tua filha, esteja falando ao coração dela e que ela, ó Deus, possa, ó Deus, reconhecer em todo esse processo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos falar contigo e principalmente saber que o Senhor nos ouve, está atento ao nosso clamor e à nossa oração. Continue conosco, ó Deus, no decorrer deste culto, Pai amado. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nós vamos estar cantando ao Senhor mais uma vez, uma canção de adoração cujo título é Tua Graça Me Basta, não é isso? De fato, diante desse tempo que nós estamos vivendo, não é isso? E especialmente nesse mês, quando celebramos aí o Setembro Amarelo, mês de prevenção à saúde, prevenção ao suicídio e também à saúde emocional, né? Precisamos realmente da graça do Senhor para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos robustecer na fé e também na nossa vida emocional. Vamos adorar o Senhor então com essa canção, Tua Graça Me Basta. Faça daí, da onde você estiver, nesse momento, da sua casa, da sua sala, né? De onde você estiver nesse momento, um altar de adoração ao nome do nosso Deus. E vamos então adorá-lo então com esta canção. Lá em João, capítulo 1, verso 16, o apóstolo diz o seguinte: todos receberemos da sua plenitude, graça sobre graça. Com essa palavra então no coração, te convido a adorar ao Senhor e a dizer que precisamos da graça do Senhor, né? A Tua graça me basta. Vamos adorar ao Senhor nessa hora. Tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu
olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, né? Somente a graça do nosso Pai, não é isso? Graça sobre graça, como João nos fala, é que de fato nos dá o sustento, nos dá o renovo, nos dá aí a força, né, necessária para avançarmos aí na nossa trajetória diária. Irmãos, nesse momento eu queria continuar orando aqui. Temos a nossa lista de intercessão, não é isso, que se renova aí a cada semana, a cada dia. A nossa irmã Malvina colocou aqui alguns pedidos de oração, não é isso? Que nós estivéssemos orando pelo Osés, não é isso? Irmão Oséias, pelo irmão dela, né? Irmão dela, e nosso irmão também em Cristo, Osés, não é isso? Ele é caminhoneiro, foi fazer uma entrega, está voltando para casa, vindo de longe. Vamos orar para que Deus o guarde, o sustente aí ao longo da trajetória. Temos que orar também pela vizinha nossa, da nossa igreja, né? Isso, a Vânia, que fez uma cirurgia na semana passada. Nós oramos por ela aqui também, para que Deus continue aí também ajudando a Vânia na sua recuperação. Temos que orar também ela coloca aqui mais um pedido, deixa eu achar aqui, Edneuza, não é isso? Edneuza, que é também vizinha da nossa irmã Malvina, e perdeu o esposo aí na semana passada. Junto com esses pedidos também, quero orar, irmãos, pela saúde física, né, de alguns irmãos, não é isso? Hoje troquei algumas mensagens com a nossa irmã Esther, peço que os irmãos estejam orando por ela, tá bom? Carece aí também das nossas orações, ela tem um problema crônico, eu esqueci o nome da doença. Irmã Esther, depois coloca no grupo aí o nome da doença, que é um nome complicado, eu não anotei, né? Mas que Deus possa estar ajudando a nossa irmã Esther. Rafael também, se estiver nos assistindo, muito bom saber que você está aí com a sua mãe, Deus te abençoe, tá bom? Então vamos orar pela vida da irmã Esther, para que Deus esteja ali cuidando dela, pela saúde dela, não é isso? A nossa irmã Conceição também tem pedido sempre aqui oração pela sua saúde, né? Até por cirurgias que ela precisará fazer, vamos orar por isso também. Vamos orar pelo nosso irmão Antônio, não é isso? Eu coloquei no grupo da igreja hoje, nosso irmão Antônio passou muito mal hoje, né? Teve um pico de pressão e ao mesmo tempo uma baixa frequência, né? Havia assim até um temor grande daquilo que o nosso irmão Antônio poderia ter sentido e vivenciado nessa tarde, mas graças a Deus ele já está bem, já está em casa, né? Vamos estar orando pelo nosso irmão Antônio, nossa irmã Ângela também nesse sentido. E aproveitar para colocar também aqueles pedidos, né, de oração pela saúde física que temos feito aqui, né, semanalmente. Que os irmãos continuem orando pela nossa irmã Rita, né, isso, e o pastor Edmilson, carecem das nossas orações. Continue orando, né, pela Paula e pelo Gabriel, né? A Paula é a cunhada da nossa irmã Ana Diniz e o Gabriel é seu sobrinho, né? Eu creio que ela deve estar melhorando, mas ainda não teve alta do hospital. Vamos estar orando por eles. Vamos orar também pela Joyce, pelo Benjamin e pelo Elias, não é isso? O Benjamin, filho prematuro da Joyce e do Elias. Deus possa estar abençoando eles. E os nossos irmãos que temos clamado aqui semanalmente. Nosso irmão Elias, nossa irmã Noêmia, nosso irmão Fernando, nosso irmão Ezequias, né? Nosso irmão Beto, não é isso? Que também está com um problema de visão. Vamos orar então a Deus por esses pedidos e por esses irmãos, né? Que os irmãos também depois estejam aí anotando nos seus cadernos de oração, estejam anotando aí
para que diariamente continuem orando por esses irmãos que carecem aí da graça e da misericórdia do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar esses nomes, né? São vários nomes, mas que Deus conhece a realidade, a história, a situação, a necessidade de cada um deles, né, nesse momento. Vamos falar com Deus. Deus, nós queremos nesse momento colocar, ó Deus, cada nome citado aqui diante do teu altar, Pai querido. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos meus irmãos, Pai querido, que tem lutado contra as lutas, ó Deus, que envolvem a sua saúde física, Pai querido. E que o Senhor esteja abençoando os teus filhos, renovando aí as suas forças, presente, ó Deus, na vida de cada um deles, fazendo realmente uma obra de transformação, uma obra de renovo na vida de cada um deles, Pai querido. Esteja nesse momento com a nossa irmã Esther, esteja nesse momento com o nosso irmão Antônio, com a nossa irmã Conceição e com os demais irmãos mencionados aqui, Pai querido. Que o Senhor esteja com a nossa irmã Rita, esteja, Deus, com a Paula e com o Gabriel, com o Benjamin, com a Joyce, com Elias. Abençoe, ó Deus, aqueles irmãos queridos, né? Temos também a cunhada da nossa irmã Lourdinha. Abençoe, ó Deus, ela, a tua filha que está ali também no estado grave, lutando ali, ó Deus, diante de uma situação tão difícil. Abençoe a vida daquela mulher, Pai querido. E os demais irmãos que temos clamado aqui, Pai querido, que têm lutado contra doenças crônicas, que têm lutado contra tratamentos difíceis. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles, renovando as suas forças e restabelecendo a sua saúde a cada dia, Pai querido. Os abençoe de forma muito especial e poderosa nessa hora, Pai amado. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero te convidar a mais uma vez adorar, né? Adorar ao Senhor junto conosco uma canção cujo título é Faz um Milagre em Mim. Nós estamos nesse mês do Setembro Amarelo e, como eu disse, uma das vertentes principais desse mês é exatamente pensarmos e tratarmos de questões relacionadas à nossa saúde, né, emocional, não é isso? E precisamos de fato que Deus esteja operando em nossas vidas nessa área, não é isso? Quantos irmãos têm sofrido, né? No nosso último momento de oração, daqui a pouco, estaremos orando pela saúde emocional dos irmãos e de alguns irmãos especificamente. Então precisamos que Deus nos ajude a nos fortalecer emocionalmente, né? Aquilo que está lá em Filipenses 3:21, quando o apóstolo Paulo fala assim: pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes a seu corpo glorioso. Ou seja, as dores desse tempo, as lutas desse tempo, um dia passarão, né? Mas nós precisamos então que Deus continue fazendo um milagre em nós, continue presente em nossas vidas. E é isso que nós queremos cantar nessa hora. Quero te convidar a adorar ao Senhor com essa canção, Faz um Milagre em Mim, não é isso? Ficou muito conhecida na voz do Regis Danese, e que nós possamos, de fato, pedir a Deus que possa continuar fazendo um milagre na vida de cada um de nós. Vamos adorar ao Senhor, então, com mais essa canção neste momento. Faz um milagre em mim. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim, porque o Senhor é o bem maior. Faz um milagre em mim. Situações. Amém. Só o Senhor mesmo para fazer um milagre, né? Na vida de cada um de nós. E nós vamos orar mais uma vez, irmãos, agora colocando a vida emocional de alguns irmãos e as nossas vidas de maneira geral, não é isso? Queria pedir que os irmãos estivessem orando, especialmente pelo nosso irmão diácono Wellington, estivessem orando pelo Felipe, não é isso? Filho do casal Gilson e Deise, incluindo também Gilson e Deise, né, que nessa luta aí estão. Também pelo nosso irmão Jorge, Kezinha. São irmãos queridos nossos, né, que carecem de uma oração específica pela vida emocional, né? Orem também pela Bia, né, filha da nossa irmã Valéria, não é isso? Orem pela Bia, incluam a Bia também na sua oração permanente aí relacionada à vida emocional. Vamos orar mais uma vez, colocando diante do altar do Senhor essas vidas preciosas. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, melhor dizendo, mas que o Senhor esteja abençoando, a Deus, nesse momento, mais esse momento de intercessão. E queremos, em especial, colocar agora a vida emocional, Pai querido, de alguns queridos irmãos nossos na Tua presença. Em especial, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, a nossa vida emocional, Pai querido. Que o Senhor esteja aí nos fortalecendo, a Deus, a cada dia. E também queremos, a Deus, te pedir que o Senhor esteja abençoando, a Deus, a vida emocional dos nossos queridos irmãos que têm passado por tantas lutas nessa área. Em especial, quero colocar aqui a vida da Bia, Deus querido, da irmã Valéria, esteja com elas, do nosso querido irmão diácono Wellington, abençoe o teu filho, Pai querido, Felipe, e juntamente com ele a Deise e o nosso irmão Gilson. Abençoe, a Deus, a vida de cada um dos teus filhos de uma forma toda tremenda e especial, Pai. Seja com o nosso irmão Jorge, nossa irmã Kezinha também, da mesma forma. Abençoando aí, restaurando, a Deus, a vida emocional dos teus filhos e que o Senhor continue fazendo um milagre, que o Senhor continue fazendo uma obra na vida de cada um de nós. Muito obrigado, a Deus, por esse tempo de celebração na tua presença. É a oração que fazemos a ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente trazer a mensagem, a palavra dessa noite, queria fazer aqui rapidamente alguns avisos, né? Nós estaremos depois divulgando também lá no grupo da igreja. No próximo domingo, não é isso? Nós estaremos pela manhã com mais 2 mensagens desse mês de setembro, relacionada na parte da manhã à campanha de missões nacionais. Então, quero te convidar a continuar contribuindo, orando para a nossa campanha de missões nacionais. E à noite, mais uma série de mensagens da nossa série, né, desse mês do setembro amarelo. Então estejam orando por isso, esteja contribuindo para que nós possamos aí não só alcançar o nosso alvo, né, de R$ 1.500, mas ultrapassar, né, fomos desafiados a dobrar esse alvo, né. Eu creio que Deus, né, continuar da maneira como Deus tem feito, né,
em nossas vidas, uma grande obra, que nós teremos condições, né, de, quem sabe, ultrapassar assim, esse alvo para abençoar a vida e a obra missionária, né, no contexto da nossa nação, já que estamos em campanha de missões nacionais. Então ore, contribua, né, isso, interceda, continue aí nos apoiando nesse propósito de avançarmos com a obra missionária. Então, domingo pela manhã, mais um culto especial voltado para missões nacionais. À noite, mais um culto relacionado ao nosso mês de Setembro Amarelo. Estaremos falando sobre a bagunça gerada pela dificuldade em perdoar. Eu sei que esse tema vai ser muito importante e propício, né, para muitos de nós, né? Então, arrumando a bagunça causada pela dificuldade de perdoar. Próximo domingo à noite, vem estar conosco, convide pessoas para estarmos adorando juntos. Quero também fazer aqui uma divulgação. No próximo domingo pela manhã, né, no mesmo horário do culto, a partir das 9 horas, nós estaremos realizando mais uma edição do Dízimo Delivery, né? Muitos irmãos já têm ido aos cultos pela manhã, mas outros ainda não têm condições de estar presentes. Então nós estaremos realizando mais uma edição do Dízimo Delivery no próximo domingo pela manhã, né? Como é que funciona? Para quem já esqueceu, não é isso? Nós estaremos enviando um representante da igreja na sua casa, no horário marcado, no caso domingo, na parte da manhã, para recolher os dízimos, o dízimo e as ofertas na sua casa, né, através de um gasofilácio próprio e seguro, né? Então, para você agendar, você vai mandar uma mensagem no grupo da igreja, no WhatsApp, melhor dizendo, no WhatsApp do nosso administrador, nosso irmão Fabinho, tá? Então, pedindo a ele para que o representante da igreja passe na sua casa no domingo pela manhã, tá bom? Nós estaremos divulgando essa informação nos grupos da igreja, mas se você desejar, faça já aí a sua inscrição com o nosso irmão Fabinho para o Dízimo Delivery no próximo domingo pela manhã. Também quero pedir aos irmãos que estejam orando por mais dois motivos. Primeiro, pelas nossas obras, não é isso? Amanhã nós estaremos avançando para mais uma etapa das obras ali dentro do templo e no segundo andar, né, do nosso prédio de educação religiosa. Estaremos enchendo ali as cintas. Provavelmente na próxima semana já começaremos a armar as lajes ali, né, para, em nome de Jesus, avançarmos mais essa etapa. Os irmãos, quando voltarem à igreja, já vão encontrar ali algumas diferenças, algumas obras avançando, obras definitivas, né? Eu acho que tem sido muito importante esse legado, né, que a nossa administração, nossa área de obras tem pensado em fazer as obras e fazê-las de forma definitiva, ou seja, já estamos fazendo tudo aquilo que está dentro da planta do projeto da igreja, de construção da igreja, ou seja, avançando já para mais uma etapa definitiva, estruturando assim melhor a nossa igreja. E também quero pedir que os irmãos estejam orando pelas nossas eleições, não é isso? Eleições não da parte política, que falaremos até mais adiante sobre isso, né? Mas eleições do ponto de vista da liderança da nossa igreja, né? Do biênio aí 2021-2022. Esteja orando por isso. Nós já fizemos uma reunião com o Conselho de Educação da igreja e já estamos aí atuando junto às lideranças para formatar essa nova liderança para o próximo biênio, né? Porque a obra não para que nós possamos aí ter uma liderança preparada aí para o próximo biênio, tá bom? Então estejam orando também por isso. Queridos, nesse mês de setembro nós temos usado, né? Nós temos pensando aí no Setembro Amarelo, estamos desenvolvendo uma série de mensagens, né, cujo título é Arrumando a Bagunça da Minha Vida, né? Isso com base no texto, principalmente lá de Colossenses 2:5, parte B, que diz assim, né? Me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ou seja, Deus deseja que a nossa vida esteja em ordem e esteja firme na presença do Senhor. E aí, às vezes, alguns sentimentos, né, já que estamos falando de sentimento, emoções, né, ou seja, isso tem gerado realmente uma bagunça, né? Tem gerado realmente uma bagunça interna, uma bagunça emocional dentro de nós. E algumas dessas bagunças nós já falamos aqui, né? Falamos na primeira mensagem sobre arrumando a bagunça gerada pelo medo. Aquilo que o medo pode fazer e como reagirmos diante do medo, né? Já falamos também sobre a bagunça gerada pela ira, né? Como é que uma pessoa irada, né, pode provocar N situações, como é que nós
um estado de ira profundo, podemos também gerar uma bagunça interna dentro de nós. Já falamos sobre a bagunça gerada pela solidão, não é isso? Falamos domingo à noite aqui à luz da vida do profeta Elias. E de fato foi uma mensagem que recebi um bom feedback, um bom retorno, não é isso? Dos irmãos que estiveram participando aí do culto. E hoje eu quero falar sobre mais uma dificuldade, mais uma bagunça, né, que é gerada dentro de nós, que é a bagunça gerada pelos vícios e compulsões. Abra sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, versos 18 e 19. Né? Efésios capítulo 5, versos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é poderosa, viva, eficaz. Te pedimos que ela possa falar, ó Deus, e chegar e alcançar cada coração, Deus, que está conosco neste momento, e que juntos possamos continuar crescendo, ó Deus, na Tua presença. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando falamos de vícios e compulsões, né, isso parece que não é um assunto para cristão, né? Pode parecer, talvez, em alguns arraiais mais tradicionais, que é um tema que não tem a ver com o cristão. Mas, como seres humanos, né, estamos sujeitos também a esse tipo de bagunça, né, que pode estar presente aí em nossas vidas, geradas pelos vícios e pelas compulsões. Não é isso? Um escritor disse certa vez que a busca de vícios, drogas, né, fugas, é uma forma de buscar no exterior o descontrole, né, ou o desencontro interior. Às vezes, por um desencontro interior, se busca nos vícios e nas compulsões uma forma de tentar compensar, né, alguma situação que está nos incomodando no nosso interior. Não é isso? Pesquisas de relacionamentos confirmam que vício, né, pessoas viciadas, pessoas compulsivas, por diversas formas, né, geralmente fecham a porta para muitos dos seus relacionamentos, seja ele entre amigos, entre familiares, e cada vez mais se distanciam, cada vez mais se colocam, né, de lado, e isso vai gerando então algumas consequências na vida, né, daquela pessoa. Precisamos então entender ou definir aquilo que é vício, aquilo que é compulsão. Né? O vício, o que é um vício? O vício, colocando aqui uma definição, é qualquer prática de atos repetitivos, difícil ou impossível de controlar, tanto no aspecto psicológico quanto físico. Atos geralmente prejudiciais ou moralmente censuráveis. Então, o vício é isso. Pode ser provocado por diversos fatores e diversas influências. Né? Quais são os fatores e influências mais comuns que podem gerar vícios e compulsões? Por exemplo, questões vistas dentro de casa ou vividas dentro de casa. Talvez em relação aos nossos próprios pais ou irmãos, não é isso? Situações em que nós vimos ou vivemos dentro de casa que vai se tornando um vício ou uma compulsão de uma forma, né, inconsciente na nossa vida. Né? Talvez você nasceu num lar onde tinha esse por hábito, por exemplo, jogar no bicho, jogar algum outro tipo de jogo, né? E aquilo vai se tornando algo natural, né? Isso acaba, às vezes, dentro de casa se tornando um vício sem que você perceba na sua trajetória, né? Ou seja, talvez uma situação que envolva alguma compulsão alimentar ou coisa do gênero, também da mesma forma, questões que podem surgir dentro de casa. Os vícios também, as compulsões, podem surgir também por pressões dos amigos, né? Principalmente a galera que está aí na adolescência, na juventude, às vezes por pressões de amigos, de pessoas próximas, nós acabamos entrando em algum tipo de vício ou compulsão, em função dessas pressões. Os vícios ou compulsões podem acontecer também por influências sociais, né? Dependendo de onde você esteja,
dependendo do local que você esteja tendo ali, grande parte dos seus contatos e influências sociais. Os vícios e as compulsões podem surgir também fruto de um fator fisiológico. Às vezes, uma constituição física, algo que faz parte, né? Até mesmo de uma construção da psique, uma construção, né, do seu temperamento, né, que vai se tornando um fator fisiológico sem você perceber. O vício ou a compulsão pode nascer também fruto de um estresse, não é isso? O estresse pode levar ao vício ou à compulsão, sendo, de repente, o vício ou a compulsão uma válvula de escape para alguma situação extremamente desgastante emocionalmente, que principalmente é gerada por conta do estresse. O Gary Collins, né, um autor muito conhecido, tem um livro muito conhecido, né, que a gente indica para qualquer pessoa, que é Aconselhamento Cristão. Tem uma versão antiga e tem uma edição mais nova, que é a edição do século XXI. Né? Ele relata ali, no seu livro, os principais vícios e compulsões mais comuns que estão presentes, né, no dia a dia das pessoas. Por exemplo, hábitos dos dependentes de substâncias químicas. É um vício, uma compulsão presente. Por exemplo, o álcool, cigarro, né, drogas medicamentosas, drogas ilícitas. Hábitos de portadores de transtornos alimentares, como, por exemplo, obesidade, anorexia nervosa, bulimia. Né? São hábitos de portadores de transtornos alimentares que podem gerar, então, vícios ou compulsões. Comportamentos compulsivos, de forma geral, como, por exemplo, compulsão por jogo, compulsão por trabalho, não é isso? Existem pessoas que tem até um nome técnico, né? Uma palavra em inglês que eu esqueci, tinha que ter anotado, né? Mas é aquela pessoa que ela é viciada em trabalho, né? E o trabalho é o centro da vida dela. Compulsão por trabalho. Compulsão por pornografia, né? Um mal que alcança e atinge muitos homens, né? De maneira geral. Compulsão por compras, né? Aquela pessoa que, aonde ela vai, ela precisa comprar alguma coisa, né? Ela tem a necessidade de fazer compras de qualquer maneira. Compulsão por segurança, quando a pessoa, na verdade, se sente insegura. Por mais que ela esteja num ambiente seguro, ela sempre se sente insegura. Daqui surge a síndrome do pânico e tantas outras questões emocionais. Compulsão por internet, né? Estava vendo, existe uma doença nova, né? Chamada nomofobia. Não sei se você já ouviu falar. A nomofobia, né? Do inglês, né? Mobilifobia, ou seja, é o medo irracional de estar sem o celular ou sem a internet. É uma doença nova que está surgindo, né? Tem pessoas que não conseguem ficar num ambiente onde não há internet. Se o Wi-Fi cair, Jesus, né? Tem nascido uma geração de compulsivos pela internet, pelo smartphone, pelas redes sociais. Eu estava vendo uma reportagem, né, que no Jornal Extra, que o Brasil é a segunda nação mais viciada em internet do mundo. Então, sem perceber, milhares e milhares e milhares ou milhões de pessoas hoje já passam por uma compulsão por internet, pela necessidade, né, de ter internet, pela necessidade de acessar as redes sociais, acessar a internet de forma geral, e isso tem gerado, então, doença, né, nas pessoas. O Dalai Lama, né, conhecido líder espiritual do Tibete, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que os 3 vícios físicos são matar, roubar e ter comportamentos sexuais impróprios. Os 4 vícios verbais são a mentira, a tendência para a discórdia, as palavras cruéis e o discurso incoerente. E os 3 vícios do espírito são a cobiça, as más intenções e os juízos equivocados. Né? Então, quando nós pensamos o que pode causar as compulsões e os vícios, vemos então que, além de diversos fatores, podem também acontecer de diversas maneiras. E aí uma outra pergunta que surge para nós, né, nesse nosso estudo, é quais são os grandes perigos então que os vícios e as compulsões podem acarretar na vida de uma pessoa, né? Será que a Bíblia aponta perigos e riscos, né, de vícios e compulsões na vida de uma pessoa? Sim, a Bíblia aponta pelo menos 4 grandes perigos para os vícios e para as compulsões. O primeiro grande perigo que um vício ou uma compulsão pode trazer em nossas vidas é o perigo da escravidão.
né? Ou seja, qualquer tipo de comportamento que nós não consigamos controlar, ele pode nos dominar, não é isso? Ele pode nos escravizar. E isso, então, acarreta então esse primeiro perigo da escravidão. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 6,12, fala o quê? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esse aqui é um ponto muito importante, né? Porque às vezes pensamos, né? Tudo me é permitido, Paulo está falando. Temos que saber usar isso com sabedoria, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Se algo te domina, se algo tira o seu controle, se algo, né, controla a sua vida, o perigo é exatamente você se tornar um escravo daquela situação, né? Ser um escravo daquele vício, ser um escravo daquela compulsão. Então esse é o primeiro grande perigo que a Bíblia aponta para a gente, né, dos vícios e das compulsões. O segundo grande perigo dos vícios e das compulsões é a contaminação, não é isso? O vício e a compulsão, ela tem a capacidade de contaminar aquilo que nós temos mais de precioso que Deus nos deu, que é a nossa vida, que é o nosso corpo, não é isso? A Bíblia fala que Deus nos constituiu, né, como a sua imagem e semelhança e fez o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Por isso que lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 é que Paulo fala novamente, né? Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ou seja, um vício, uma compulsão pode gerar também em nossas vidas uma contaminação, não é isso? O templo do Espírito Santo, ele passa a ser contaminado. Ou seja, aquilo que deveria servir, né, como um local para a habitação do Espírito Santo de Deus, ele está dominado então por um vício, por uma compulsão, e isso então pode gerar o segundo perigo, que é o perigo da contaminação. O terceiro perigo que a Bíblia nos mostra dos vícios e das compulsões é a cegueira, não é isso? Lá em Romanos 13, de 1 a 5, Paulo fala uma coisa interessante a respeito dessa questão, né? Quando ele fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois a serva é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. Ou seja, os vícios e as compulsões elas não servem de muletas, né, para inocentar um culpado, porque isso pode nos cegar, né? E quantas pessoas estão sendo cegadas pelos seus vícios e pelas suas compulsões? Quantas pessoas, por exemplo, se embriagam, não é isso? E saem por aí dirigindo um carro e aquilo pode acarretar na morte de pessoas, ferindo inocentes. Ou seja, o vício e a compulsão pode cegar uma pessoa. Mas a Bíblia está deixando muito, muito claro aqui que, por mais que as pessoas estejam cegas, elas estão sujeitas às autoridades e às leis constituídas, né, e permitidas por Deus. Então o vício, a compulsão, não vai servir como desculpa, né, para o caso de algum delito, alguma situação que pode acarretar, né, no prejuízo às outras pessoas. Então, um terceiro grande perigo é a cegueira. A cegueira, né, de, às vezes, querer se esconder através de um vício ou de uma compulsão. E, por fim, o quarto grande perigo que a Bíblia nos mostra, né, é a ilusão. O que quer dizer com ilusão, né? Os vícios e as compulsões não vão resolver os problemas nem reduzir as tensões, não é isso? Porque às vezes as pessoas buscam no vício um escape para o estresse. Às vezes elas encontram no vício, né, uma forma de tentar fugir da sua realidade. Só que a grande realidade
né? E a grande verdade é que os vícios e as compulsões não estarão, né, resolvendo, vamos dizer assim, a situação daquela pessoa. E para o viciado e o compulsivo, aquele prazer, né, alguém disse certa vez, ele é transitório, mas o seu sofrimento, ele é duradouro. Eu sei que talvez esse tema seja um tema um pouco até chato a gente ouvir, mas é uma realidade, irmãos. Talvez para você, tudo que está sendo falado, né, não tem nenhum tipo de problema. Deus seja louvado por isso. Mas talvez você conheça pessoas que estão passando por isso, talvez pessoas da sua família, pessoas próximas de você, né? Então nós precisamos estar atentos a todos esses pontos para que Deus nos ajude e nos oriente aí com relação a essas questões dos vícios e das compulsões, né? E aí, diante de todo esse cenário, como é que nós podemos enfrentar a realidade dos vícios e das compulsões? De duas formas, para ser bem sucinto. Primeira forma, para vencer os vícios e as compulsões, está lá em João 16, de 7 a 15. Abre aí a sua Bíblia. João 16, de 7 a 15. João 16, de 7 a 15. Diz assim a palavra de Deus: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando eu vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em Deus. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não viverão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e nos anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Primeira, então, maneira de nós enfrentarmos, né, os vícios e as compulsões é recorrendo ao Espírito Santo de Deus. Jesus, nesse capítulo 16, que faz parte de um conjunto de textos que vai de João 13 a João 17, ele está se despedindo dos seus discípulos. E aqui nesse capítulo 16, ele vai mostrar aos discípulos que ele está indo para o Pai, mas os discípulos e seus seguidores de todos os tempos não ficariam sozinhos. Ele enviaria o Consolador, ele enviaria o Espírito Santo para justamente estar na vida daqueles que o seguirem e servir como recurso em diversos momentos da sua trajetória. E aqui Jesus então fala de 4 ações do Espírito Santo, nesse texto que nós lemos, que nos ajudam a vencer, não é isso? Os vícios, as compulsões e as dificuldades desse tempo. Primeira ação que o Espírito Santo faz em nós para nos ajudar a vencer os vícios e as compulsões, está lá no verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo, irmãos, que pode convencer o homem dos seus erros. Só o Espírito Santo que pode capacitar o homem a olhar para os seus erros, para os seus vícios, para os seus pecados e estar aberto, né, com os olhos da alma abertos, para entender aquilo que de fato tem o levado a viver um estado de perdição, buscar então se arrepender, abandonar o seu pecado. Não é isso? Quando nós estamos abertos a essa situação, a palavra de Deus nos mostra que Deus então nos tira das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. É aquilo que Pedro fala lá em 1 Pedro 2,9, não é isso? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem faz esse transporte, né, das trevas para a maravilhosa luz é o Espírito Santo. É ele que nos convence, então, do pecado, da justiça e do juízo. E por isso que o poder de convencimento para alguém, né, se libertar de um vício, de uma compulsão, passa pela presença do Espírito Santo de Deus nesse processo de convencimento. Eu me lembro que quando eu estava na minha classe de batismo, havia uma irmã conosco, né,
que ela tinha um vício já de muitos anos, né? Ela já estava há quase 10 anos ali na classe de batismo, lutando contra um vício. Lutando contra um vício, lutando contra uma situação em que ela não conseguia se libertar de forma alguma, né? E a igreja ali com muita paciência, tratando, cuidando daquela irmã, até que de fato um dia ela conseguiu se libertar, né, daquele vício e pôde então, sabe, dar ter uma mudada muito interessante na sua caminhada, na sua vida espiritual, né? Foram anos de luta, até que um dia de fato ela foi convencida, né? E a partir daí ela conseguiu então se libertar daquele vício. Me lembro de uma outra história, né, da igreja de onde nós éramos, né, da terceira igreja batista em Anchieta, uma situação já oposta, né? Uma irmã que estava também se preparando para batizar, né? E estava lutando também contra uma situação de vício. E na véspera do batismo ela fez um contato com o pastor da igreja e disse: olha, pastor, eu hoje pela manhã, né, me desfiz de tudo aquilo que me prendia, né? E de fato entendo que estou liberta no nome de Jesus, né? E de fato aquela irmã se batizou no domingo, naquele mesmo domingo à noite, não é isso? E até hoje está caminhando com Jesus para a honra e glória do Senhor. Mas quem é que pode fazer isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra em nós. Outra ação que Jesus mostra aqui, que o Espírito Santo vai nos ajudar, né, em relação a essas questões, além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é dar ao homem domínio próprio. Lá no verso 13, né, nesse mesmo capítulo 16, ele fala o quê? Mas quando o Espírito vier, ele os guiará a toda verdade. Ou seja, o homem que é guiado pelo Espírito, ele é capacitado para dominar os seus próprios desejos, né? É claro que isso é um processo, irmãos, isso é uma luta, não é isso? Mas é algo que precisamos estar aí abertos, atentos e disponíveis na presença do Senhor para Deus fazer uma obra, uma transformação em cada um de nós. Então, além de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo também dá ao homem a capacidade, né, do domínio próprio, de se dominar, né, isso, e de não deixar, né, que as demais coisas consigam controlá-lo, né, ou dominá-lo. Terceira ação do Espírito que Jesus fala aqui no texto, também está no verso 13, na parte B, quando ele fala assim: e o Espírito lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, o Espírito também, ele vai satisfazer o homem do seu vazio existencial, né? Ou seja, a pessoa que passa a seguir a Jesus, porque assim, todo ser humano tem dentro de si, irmãos, em alguns momentos, um vazio existencial, não é isso? Gerado pelas preocupações, gerado pelas suas frustrações, gerado por N situações da sua vida, não é isso? E esse vazio espiritual, existencial, às vezes é uma grande mola propulsora para um vício, para uma compulsão. Quando o homem está vazio, quando o homem está realmente sentindo que falta alguma coisa na sua vida. E aí, às vezes, para preencher, acaba surgindo um vício ou uma compulsão. Mas Jesus fala que quando o Espírito vier, ele anunciará o que está por vir. O que está por vir é o quê? É a expectativa, irmão, de viver uma vida pensando, né, no encontro com o Senhor e na relação com o Senhor. Esse sentimento de viver uma vida com essa expectativa é que vai preencher o vazio existencial que há no coração do homem. Quando você encontra Jesus, você começa então a viver uma vida com esse olhar, né, você consegue então vencer os vícios e as compulsões a partir dessa perspectiva. Porque aquele vazio existencial na sua vida, ele passa a ser preenchido pelo vazio, pela presença do Espírito Santo do Senhor e pelo propósito daquilo que ele está aguardando e preparando para cada um de nós, né? Quando o pecado tirou do homem, né, da presença de Deus, ele produziu então no homem esse vazio, essa perda de noção de propósito divino para a sua existência. Mas quando Jesus veio ao mundo, veio exatamente resgatar isso. E quando nós temos isso resgatado, né, passamos então a ter um sentido, um propósito na nossa vida. Até falamos sobre isso um pouco domingo, sobre a solidão, não é isso? Quando vivemos uma vida sem propósito, isso nos leva
a solidão. E uma vida sem propósito nos leva também, às vezes, a vícios e a compulsões. E aí, então, é o Espírito Santo que vai nos encher, né, para que esse vazio existencial ele não fique mais vazio, mas seja preenchido pela presença do Santo Espírito de Deus. Então Jesus fala exatamente isso. Uma terceira ação do Espírito na vida do homem é preencher, né, satisfazer o vazio espiritual na vida do homem. E a quarta ação do Espírito Santo é desenvolver no homem o caráter de Cristo. Lá no verso 14 ele fala o quê? Nesse capítulo 16. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ou seja, entre as ações registradas aqui por Jesus, através da presença do Espírito Santo, nós estamos aperfeiçoados a viver uma vida de maturidade espiritual, né? Uma maturidade que nos ajuda a receber cada vez mais de Jesus. Uma maturidade que nos ajuda, então, a buscar olhar para Jesus e ter nele um modelo para as nossas vidas. Porque o propósito de Deus é exatamente esse. Deus predestinou a cada um de nós, né, para sermos conforme a imagem do seu Filho. É aquilo que está lá em Romanos 8, 29. Então, a presença do Espírito Santo, então, nos ajuda também a desenvolver o caráter de Cristo. Então, como vencer as compulsões e os vícios? Precisamos recorrer ao Espírito Santo de Deus, né? Recorrer ao Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que ele nos ajude a ter domínio próprio, para que ele preencha o nosso vazio existencial, para que ele nos ajude a desenvolver o caráter de Cristo em nós. E a segunda coisa, eu falei a primeira, a segunda coisa é procurar ajuda profissional, irmãos. Não é porque nós estamos aqui num culto, né, de cunho religioso, que nós não podemos deixar de falar dessa realidade. Em primeiro lugar, entendemos que a ação do Espírito Santo precisa estar presente em nós para nos ajudar a vencer os vícios e as compulsões. Mas também não podemos deixar de procurar ajuda profissional. Às vezes, um vício, né, às vezes, uma compulsão, não é possível vencer sozinha, né? Não é possível vencer somente com a questão espiritual. Às vezes é necessário também a ajuda, a ação profissional aliada ao espiritual para vencermos e tratarmos os vícios e compulsões. Por isso precisamos procurar ajuda, né? Não podemos ter o orgulho, às vezes, de lutar sozinhos. E existem diversas formas e maneiras, né, de ajuda profissional, né? Nós temos, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, temos os alcoólicos anônimos, temos os narcóticos anônimos, temos grupos de terapias diversos, não é isso? Até mesmo dentro do contexto das igrejas. Um trabalho maravilhoso que eu recomendo, né? Sonho um dia termos em nossa igreja, é um trabalho chamado Celebrando a Recuperação, é isso? Que é um trabalho que foi desenvolvido lá na igreja de Saddleback, né? Pelo pastor Rick Warren, um trabalho com base nas bem-aventuranças e com base nos 8 passos, né, dos alcoólicos anônimos. E ele trata de questões emocionais de uma forma muito especial. Então, precisamos procurar ajuda profissional também. Se estamos vivendo, né, uma luta contra um vício, contra uma compulsão e não estamos conseguindo vencer. Se as nossas orações não têm sido suficientes, não é isso? Precisamos, além de nos fortalecer espiritualmente, com a presença do Espírito Santo, procurar ajuda, né, para podermos reverter essas situações, né, da nossa caminhada, né? A conclusão, irmãos, é que, infelizmente, há uma multidão de pessoas, até mesmo dentro das nossas igrejas, e até mesmo em posição de liderança, não é isso? Que tem lutado contra vícios, tem lutado contra compulsões, não é isso? E muitos têm conseguido alcançar a liberdade, mas outros não têm conseguido. Talvez alguns estejam mais perto do que nós imaginamos, né? É só olharmos para dentro de nós. Então precisamos, diante desse tema, buscar mirar a presença do Senhor em nossas vidas e buscar também ajuda, se necessário, para vencermos, né, e superarmos essas situações, né? É preciso reconhecer a necessidade de uma ação divina, né, que gere em nós o que? Libertação. E precisamos também estar abertos à procura, né, de ajuda profissional, se necessário. A pessoa ela deve ser ajudada a confiar a sua vida a Deus.
ela deve ter entendimento que precisa entregar-se à direção e o controle do Espírito Santo, mas precisa também estar aberta para lutar com todas as suas forças, para vencer, né, situações relacionadas aos vícios e às compulsões. Alguém disse certa vez que a melhor forma de abandonar os vícios é trocá-los. A melhor forma de abandonar os vícios é trocá-los. Trocá-los por quê? Trocá-los por uma meta na vida. O vício te proporciona um pico de felicidade. O objetivo divide esse pico pelos 7 dias da semana, fazendo você feliz a cada passo que dá em direção à sua meta. Que tenhamos propósitos, que estejamos abertos à ação do Espírito Santo, estejamos dispostos a olhar para dentro de nós, né? E se estamos lutando contra algo desse tipo, não ter vergonha de procurar ajuda, não ter vergonha de colocar essas situações diante de Deus, né? E pedir a Deus que arrume talvez essa bagunça, né, interior que está sendo gerada pelos vícios e pelas compulsões. O meu desejo nessa noite é que Deus tenha falado ao teu coração, né? E se você está vivendo, está enfrentando algo do tipo, eu oro a Deus para que no nome de Jesus, você essa noite, né, se sinta fortalecido diante do Espírito Santo de Deus para lutar contra qualquer uma dessas situações e que, em nome de Jesus, possamos ter em breve, né, notícias de que a sua vida foi restaurada, foi fortalecida, foi renovada na presença do Senhor. Eu quero orar por você, quero orar por mim, porque eu também me coloco aqui como alguém que carece da misericórdia, da graça de Deus, né? Todos nós lutamos contra situações daquilo que nós falamos aqui, é isso? Nenhum ser humano está isento de nada disso. Eu peço que os irmãos também orem pela minha vida nesse sentido. Não é fácil, não é isso? Não é fácil nós vencermos vícios, compulsões, de todas as formas como nós falamos aqui. Mas nós precisamos continuar clamando ao Espírito Santo de Deus, para aquilo que Jesus prometeu lá em João 16, as ações do Espírito Santo de Deus estejam presentes em nossas vidas. Quero orar contigo, quero orar com você nessa hora, quero te convidar a fechar os seus olhos, para juntos orarmos ao Senhor, orarmos ao Pai e pedir a Ele que nos ajude a vencer vícios e compulsões que talvez estejam nos afligindo, nos levando a uma condição de desvio, né, nos levando a viver, né, crises existenciais, situações que certamente não agradam o nosso coração e não agradam o coração do Pai. Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Deus, muito obrigado pela oportunidade de falar contigo, muito obrigado por essa palavra, Pai. O meu desejo, Deus, é que, no nome de Jesus, aquilo que nós acabamos de compartilhar, de viver, de ouvir essa noite, que não fique apenas na nossa audição, mas que fique principalmente em nossa mente, em nosso coração, em nossas vidas, Pai querido. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer vícios, compulsões. Somos seres humanos, temos as nossas limitações, temos os nossos fantasmas, temos os desafios, ó Deus, diante de nós. Eu te peço que no nome de Jesus o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, não só a minha vida, mas a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui participando desse culto e aqueles que terão acesso a esse vídeo em algum momento. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, fortaleça, cuide e nos ajude, ó Deus, nos ajude a olhar para os vícios, para as compulsões e não desistir, não jogar a toalha, não também entender que é algo normal, mas buscar, ó Deus, em Ti, buscar, ó Deus, através da ação do Teu Santo Espírito, a força necessária para uma transformação, ó Deus, real, verdadeira, ó Deus, em nome de Jesus. Esteja conosco, esteja falando a cada coração nesse momento, vai tratando, ó Deus, com Teu Santo Espírito, Pai querido. Vai arrumando, ó Deus, a bagunça gerada talvez pelos vícios e pelas compulsões. Vai tratando cada mente, cada coração nessa hora, Deus. É a nossa oração e o nosso clamor, aquilo que nós pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha sido
abençoado essa noite, que a palavra tenha alcançado o teu coração, a tua vida, e que de alguma forma, né, possa te ajudar na sua caminhada diária, possa te ajudar, né, nas demandas que se levantam diante de ti, e que o Senhor te faça um vencedor a cada dia em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Até domingo então, se assim Deus permitir, não é isso? Pela manhã, nosso culto missionário, mais um culto missionário, com uma palavra específica relacionada a missões, desafiando a igreja nesse sentido. À noite, um tema muito importante, irmãos. Um tema muito importante domingo à noite, né? Arrumando a bagunça gerada pela dificuldade de perdoar. Esteja conosco aqui, convide pessoas próximas a você, pessoas da igreja, não é isso? Para que juntos possamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Se Deus falou no teu coração e você se sentiu abençoado, não é isso? Aquele like, aquele coração, para que emocionalmente possamos continuar aqui juntos nessa trajetória. E quero te convidar agora para adorar ao Senhor junto conosco, não é isso? Vamos adorar ao Senhor com uma canção cujo título é Situações, né? Porque às vezes situações nessa vida nos fazem sentir e nos levar a ponto de desistir. Mas Deus quer nos levantar. Deus quer nos honrar. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos restaurar essa noite. Que você então fique conosco. Não saia até a última palavra, até a última estrofe dessa canção e adore ao Senhor conosco nesse momento. Deus abençoe a sua vida e até domingo, se assim Ele mesmo permitir. Fiquem na paz, vamos adorar ao Senhor. Jesus